Salut, meus alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite, para a gente não perder o costume, né? Hoje vamos iniciar o primeiro elemento do estudo do crime. Para relembrarmos, o crime é constituído analiticamente pelo fato típico, pela antijuridicidade ou ilicitude e pela culpabilidade. Hoje vamos iniciar o estudo em relação ao fato típico. Mas antes de mais nada, para a gente incentivar a produção desse canal maravilhoso, compartilhe, se inscreva e ative o sininho. O que significa então o fato típico de forma geral? O fato típico é a análise se uma conduta humana existe, uma conduta humana descrita existe na legislação penal. Só que o fato típico, além desse conceito, inicial básico, ele é formado por 4 elementos que nós vamos estudar, que é a conduta, o nexo causal, o resultado e a tipicidade. Sem um desses elementos, não existe fato típico. E se não existe fato típico, não existe crime. Porque o crime, como vimos no vídeo, que fala sobre o conceito analítico do crime, apesar de ser dividido de forma estruturada, estratificada, dividido em 3 partes, fato típico, a ilicitude, a culpabilidade, a falta de uma dessas partes, não existe o crime, porque ele tem que ser entendido de forma conjunta, única. Então, se não existe fato típico, não existe crime. Se não existe um dos 4 elementos, conduta, ou nexo causal, resultado ou tipicidade, não existe fato típico. Vamos passar agora a estudar o primeiro elemento do fato típico, que é a conduta. Em relação à conduta, como primeiro elemento integrante do fato típico, ela é sinônimo de ação e de comportamento. Vale salientar que a conduta quer dizer ainda ação ou comportamento humano. Ainda para analisar o conceito de conduta, temos 3 teorias distintas. Temos a teoria clássica, a teoria social da ação e a teoria finalista. Basicamente, a teoria clássica afirma que a conduta é uma mera movimentação corporal. Isso quer dizer, o simples ato do ser humano em se locomover já desencadeia uma conduta. Tal teoria ela não é aceita pelo direito penal brasileiro, haja vista que tal conceituação não analisa as finalidades da conduta desempenhada pelo agente e também não pune as condutas omissivas, ou seja, aquelas que existem dada a falta de ação, ou seja, por ser uma conduta negativa, de deixar de fazer. Temos a teoria social da ação, que afirma o seguinte: a conduta é uma movimentação corporal desde que socialmente relevante. Tal teoria também não é aceita pelo direito penal brasileiro, pois carrega consigo o mesmo problema da teoria clássica, além de não trazer a definição ou especificação jurídica para que seria algo socialmente relevante. A gente não sabe o que é socialmente relevante. Temos agora a teoria finalista. A teoria finalista prega que a conduta é toda ação ou omissão humana, proveniente da pessoa, consciente e voluntária e dirigida a uma determinada finalidade. Essa é a teoria que é aceita no direito penal brasileiro. Vamos analisar agora os elementos importantes da teoria finalista. Vamos nos slides o conceito geral de conduta. Então, nós analisamos o seguinte: conduta é ação humana e voluntária, com o fito de cometimento de um delito. Humana e voluntária. Mas aí eu pergunto para vocês, senhores, será que a pessoa jurídica ela pode cometer um crime? Ela pode cometer uma infração penal?
Vamos dar uma analisada no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Passamos para os slides. Antes de colocarmos o artigo 225, parágrafo 3º, faz importante analisar essa indagação, né, que eu fiz. Será que existe a possibilidade de uma pessoa jurídica cometer, né, estar dentro do conceito de conduta? Trazendo agora os elementos da teoria finalista, que é a teoria que é utilizada para conceituar, né, para descrever a conduta, em relação ao primeiro requisito, afirma o seguinte, né? Ele tem que ser proveniente de pessoa. Aqui a pessoa, ela pode ser tanto física quanto jurídica. A pessoa jurídica, no entanto, só pode cometer duas modalidades de crime. Crimes contra a ordem econômica financeira, contra a economia popular e crimes, né, contra o meio ambiente. Então, vou trazer agora, né, o artigo 3º, que é para exemplificar um tipo de crime que está lá na Constituição Federal e que afirma que a pessoa jurídica, em algumas exceções, pode responder criminalmente, né, por um crime. O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, afirma o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Nesse caso aqui, é um exemplo de exceções onde a pessoa jurídica pode ser considerada a conduta da pessoa jurídica para a realização de um crime, de um fato típico, de um fato ilícito, de um fato culpável. Então, é um exemplo de a possibilidade de uma pessoa jurídica estar cometendo crime, até porque sabemos que são exceções, essas condutas são exceções, porque quando estudamos o direito penal, doutrinariamente falando, em geral, quem comete crime é a pessoa física. Mas essas são as possibilidades, as exceções para que a pessoa jurídica possa responder pelo crime. O segundo elemento, né, da teoria finalista que fala sobre a conduta, que são os requisitos, né, que a teoria fornece para a conduta, é a consciência, ou seja, o consciente. O sujeito ele deve ter a consciência de estar praticando uma conduta. Atos que são inconscientes, provenientes, por exemplo, de sonambulismo, hipnose, afastam a conduta do sujeito. Tanto é que, se o agente inconsciente praticar uma conduta criminosa, quem responderá por ela foi a pessoa que a induziu. Então, se uma pessoa não tem consciência, ela está inconsciente e ela é induzida por uma pessoa a cometer uma conduta, ela não vai responder por nada. Então, é importante destacar que o sujeito, quando embriagado ou alterado devido ao uso de drogas, ao praticar uma conduta, não tem seu teor afastado. Ele não tem o afastamento da conduta. Haja vista que no momento da realização do ato, ele se encontrava consciente. Então, nesse caso aqui, quando nós estamos falando de inconsciência, não estamos falando de embriaguez por bebida, nem o uso excessivo de drogas, né? Então, esse caso aí não entra em relação à conduta, né? Um elemento do fato típico. Isso nós veremos mais à frente, quando formos estudar o elemento do crime da culpabilidade. Passamos agora a analisar o terceiro e o quarto requisito. Vamos analisar agora os requisitos da voluntariedade e da finalidade. Quando falamos em voluntário,
O sujeito deve praticar a conduta porque ele desejou, ele tinha vontade, ele tinha intenção. Quando nós estamos falando em relação ao crime. Então, por isso que a teoria finalista ela é aceita, porque ela é mais abrangente. Ela nos traz 4 elementos importantes. Tem que ser proveniente de uma pessoa, tem que ter consciência. E agora a voluntariedade. O sujeito ele deve praticar a conduta porque ele assim o quis. A coação, tanto moral quanto física, afasta a voluntariedade e descaracteriza a conduta do sujeito que a praticou e a imputa àquele que a coagiu. Então, se a pessoa, mesmo com uma conduta, não havia vontade, pela teoria finalista, ela deve ser afastada. Então, se não tem conduta, não tem fato típico. E se não tem fato típico, não tem crime. Porque quem deve ser imputado à conduta criminosa é para a pessoa que coagiu. E temos o último requisito, que é o requisito da finalidade. A finalidade afirma o seguinte: a conduta, quando praticada, ela deve ser destinada pelo agente a uma finalidade. Ela deve ter algum motivo. Qual o motivo? Esse dolo, essa finalidade, era uma conduta criminosa? Ele tinha esse fito? Ele tinha esse objetivo? Porque se não tinha, aí nós entramos na análise será que vai ser dolosa a conduta, que vamos ver mais à frente? Será que será culposa? Ou será que o agente não agiu, ele agiu de forma coagida? Então, a finalidade, ela complementa, né, o requisito anterior da voluntariedade. É por isso que eu coloquei os dois no mesmos slides. Vou tentar fazer com vocês um esquema para vocês analisarem esse conceito inicial da conduta. Porque dentro da conduta, nós trabalhamos o conceito de ação e omissão. Então, a gente vai trabalhar agora o conceito da ação, porque dentro da conduta, e omissão. Então, eu vou fazer um esquema para a gente começar a trabalhar esses tópicos. E para aqueles que estão estudando e verificando as nossas aulas, se quiserem colocar esse esquema no final, né, sinteticamente, que a gente vai construir agora um quadrinho, né, vocês podem começar a elaborar com ele. Vamos lá. Pois bem, meus caros, quando vocês estiverem escrevendo, a gente tem que lembrar o seguinte. O crime, bem bonitinho, crime, ele é o quê? Ele é constituído de 3 partes. Fato típico, antijurídico e culpável. Se vocês analisarem aqui assim, né? Culpável. Ok? Bem bonitinho. Fazendo agora meus arminhos. Nós estamos estudando agora o elemento da conduta. Dentro do fato típico, nós temos conduta, temos o nexo causal, resultado, a tipicidade. Agora, nós estamos estudando a conduta. Dentro da conduta, nós temos as condutas de ação e omissão. Quase escrevendo errado aqui, eles vão dizer, meu Deus, a professora fez errado. Omissão. Temos em relação à forma de conduta, então, duas modalidades, que é a ação, que também é chamada de comissão. Vamos começar a colocar esse nome na nossa cabeça. Quando a gente falar assim, condutas comissivas, quer dizer que são condutas de ação. Então, a gente tem que lembrar que é fazer, atirar em alguém. Essa conduta de atirar em alguém é uma conduta ativa ou conduta positiva. Então, a gente fala que é uma conduta de ação. Já a omissão, que é uma conduta de deixar de fazer, uma conduta negativa, ela pode também ser chamada de omissivas próprias, que é a omissão comum. É a ideia de não fazer. Não prestar socorro a uma pessoa ferida em um acidente de veículo, por exemplo. Tem coisas aí que eu não coloquei, mas, por exemplo,
você está vendo uma pessoa ferindo em vários lugares, de não prestar socorro, que seria a omissão própria. Então, essas seriam as duas modalidades de conduta. A conduta comissiva ou conduta positiva e a conduta omissiva ou conduta negativa. Negativa de deixar de fazer algo para evitar o resultado. Verificamos em relação ao conceito de ação. Nós verificamos o conceito doutrinário de ação em relação a causal, final e social. Esses termos doutrinários nós não vamos abordar aqui, né, em relação não vamos abordar aqui no vídeo, mas se vocês quiserem, para complementar o conteúdo, eu aconselho a leitura, que eu achei bastante simples, né, em relação à fundamentação teórica, o livro de Rogério Greco. Não é necessário para a realização de provas, mas é claro que a gente sabe que o professor ele não vai conseguir matar todos os conteúdos existentes na doutrina. Ele vai conseguir, ele se propõe a dar o que é geral. Mas eu acho que nesse ponto é bom você conhecer os principais autores, os doutrinadores que trabalharam esse conceito. Agora vamos analisar que agora o que é importante é em relação à ação e à omissão. Quando falamos de ação, a gente está falando também, sinonimamente falando, em relação ao direito penal, em uma conduta comissiva, ou seja, uma conduta ativa. É assim que eu falo com os meus alunos. Em relação à omissão, estamos falando de uma conduta negativa. Não é negativa no sentido de negar, errar. Uma conduta de deixar de fazer. Agora vamos analisar nos slides o conceito, né, os dois conceitos, tanto da teoria comissiva, tanto da conduta comissiva, como da conduta omissiva. Vamos lá. Então, para recapitular, quanto à forma de conduta em relação ao crime comissivo ou conduta comissiva, então é aquele que é praticado por um comportamento positivo do agente, isto é, um fazer. Então, são comissivos os crimes quando a pessoa viola ativamente o tipo penal. Por exemplo, se você viola o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, o artigo 155, né, o crime de furto, se você realiza ativamente a conduta, você está realizando a conduta comissiva. Vamos passar agora a analisar a conduta omissiva. A conduta omissiva, ao contrário da comissiva, que é uma conduta ativa, positiva, né? É aquele que é praticado por meio de um comportamento negativo, uma abstenção, um não fazer. Ou seja, o agente, ele deixou de fazer uma ação e por causa disso, ele colocou em perigo ou veio a acontecer um resultado naturalístico. Ou teve o perigo de acontecer, né, ou aconteceu um perigo de acontecer uma consequência à morte, no caso do artigo 135 do Código Penal, que estamos falando da omissão de socorro. Uma pessoa pode não prestar o socorro, e por não prestar o socorro, a vítima, a pessoa que está lá jogada no chão, porque foi atropelada, por exemplo, veio a óbito. Mas ela também pode, milagrosamente, ou por Deus, né, sobreviver. Mas mesmo que ela sobreviva, a pessoa que realizou a conduta omissiva, ou seja, deixar de fazer, ela já comete um crime, porque é um crime de perigo, né? É um crime formal, é uma conduta formal. Apenas em deixar de fazer, mesmo que não tenha um resultado, o agente já cometeu o crime. Praticamente, agora, né, eu boto assim, conduta, que se divide em ação e omissão. E eu coloco agora outras subdivisões para facilitar, né, o entendimento em relação a essa parte da teoria do crime, né, essa parte da conduta. Vamos analisar como é que eu faço, né, essa divisão. Vocês estão vendo aqui que a gente já trabalhou, né, o conceito da ação e da omissão, que a gente trabalhou nos slides. Agora a gente vai ver as subdivisões em relação, né, a esses crimes aqui. Inicialmente, a gente vai ver que nós temos, em relação à ação, nós temos
que é a divisão que eu faço, né? As condutas dolosas e as condutas culposas. Ok? E em relação à omissão, nós temos os crimes omissivos próprios ou puros, que é assim que eu fico colocando como se estivesse no quadro, e os impróprios ou, se a gente quiser colocar um outro nome, poderia ser chamado de, que seriam sinônimos, né? Comissivo por omissão, ok? Ou de omissivos, eu acho que algumas provas chamam, né? De omissivos qualificados. Omissivos qualificados. Ok? Então, aqui a gente já viu que a conduta, que é conduta, é ação humana e voluntária. Vimos a exceção, que é a conduta pode ser praticada pela pessoa jurídica. A conduta se divide em ação e omissão. A ação, ela se divide em dolo e culpa, ok? E a omissão em omissivos próprios e omissivos impróprios. E aqui tem os sinônimos, né? Comissivo por omissão, omissivos e os omissivos qualificados. Vamos agora trabalhar o conceito geral de dolo e culpa. A gente vai trabalhar o conceito geral de dolo e culpa. E depois vamos trabalhar a parte de omissão própria e omissão imprópria. Porque como esse conceito aqui de dolo e culpa é extremamente importante, nós vamos trabalhar com um vídeo separado para finalizar o conceito de conduta. Porque essa parte do fato típico é um assunto grande, né? Então, a gente vai ter que ser verificado em diferentes, né, vídeos. Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar um vídeo dentro do fato típico, trabalhando a parte do conceito da conduta em relação ao dolo e à culpa. Então, como eu falei, né, na construção do caderninho da gente, eu agora vou apresentar o conceito de dolo e culpa de uma forma en passant, apenas para vocês conhecerem o conceito, né, dessas duas condutas tão importantes. Mas trataremos dessas duas temáticas em um vídeo específico. Então, assim, em relação ao conceito geral de dolo, quando nós falamos de dolo, é quando a gente atua querendo diretamente o resultado, ou ele assume o risco de produzi-lo. Ele quis diretamente matar alguém, ou ele assumiu o risco dessa produção. Ele sabia que o resultado morte, por exemplo, poderia acontecer, mas mesmo assim ele continuou com a conduta. Quando ele age com culpa, o agente ele age por imprudência, ele foi imprudente, ele foi imperito ou ele foi negligente. Então, quando falamos de conduta culposa, o agente não quis necessariamente o resultado, mas ele foi imprudente, ele foi imperito ou negligente. Nós faremos uma análise muito mais detida, muito mais aprofundada no próximo vídeo, que é o vídeo após a esse, porque esse vídeo atual já está muito grande e preferimos agora deixar a análise mais aprofundada em relação às condutas omissivas. Então, no próximo slide, vamos analisar as condutas omissivas. Em relação a dolo e culpa, trataremos desse tema mais aprofundadamente no vídeo específico. Em relação, né, aos crimes omissivos, vale trazer à baila o conceito de René Ariel Dodge,
Ele afirma que a omissão é a abstenção da atividade juridicamente exigida. Constitui uma atitude psicológica e física de não atendimento da ação esperada, que devia e podia ser praticada. Então, o conceito, portanto, é puramente normativo. Nesse caso, o que René Ariel Dott quer dizer que o legislador fez a opção de condenar, de penalizar a conduta negativa, a conduta da pessoa que podia evitar um resultado e não o fez. Nesse caso, verificando nos slides, nós temos duas modalidades, da omissão de socorro. Temos a omissão própria, que é a omissão que pode ser realizada por qualquer pessoa, e temos a omissão imprópria, que só pode ser realizada pelo garantidor ou garante. Como assim, professora? Quem são os garantidores? Os garantidores são aqueles que têm o dever de cuidado. Eles são pessoas, que eles têm obrigação de evitar o resultado. Nós podemos exemplificar falando da mãe para com seu filho, dos policiais, bombeiros, salva-vidas, as pessoas em geral da segurança pública, um médico, um enfermeiro. Esses são exemplos, em relação à omissão imprópria. Para complementar o que a gente viu agora nos slides, os crimes omissivos próprios, pegando aqui uma definição de Mirabete, é o seguinte: são os que objetivamente são descritos como uma conduta negativa. O que a gente falou antes, É o de deixar de fazer, de não fazer o que a lei determina, consistindo a omissão na transgressão, da norma jurídica e não sendo necessário qualquer resultado naturalístico. Apenas o deixar de fazer, o se omitir, o deixar de prestar o socorro, mesmo que a vítima não venha a óbito, por exemplo, ele já cometeu o crime, da omissão de socorro propriamente dita. Em relação à omissão imprópria, à omissão qualificada, a gente está falando muito em relação ao garantidor. O garantidor, ele comete esse crime porque ele tem o dever de cuidado. Ele tem o dever de impedir que essa conduta, que o resultado naturalístico, eventualmente, venha a acontecer. Um exemplo de omissão própria é o artigo 135 do Código Penal, que fala sobre a omissão de socorro. Como é que está disposto no artigo 135? Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Ou seja, é com deixar, deixar de realizar a conduta. Você percebe que na leitura não fala que a pessoa vai responder pelo resultado. Ela vai responder pela omissão. O resultado pode até não acontecer, mas ele é um crime, como você começa a entender, que não exige, que o resultado aconteça. Mirabete, ele fala em relação aos omissivos próprios, que são os que objetivamente eles são descritos como uma conduta negativa de não fazer o que a lei determina. Então, você deixar de prestar assistência, e consistindo a omissão na transgressão da norma jurídica e não sendo necessário qualquer resultado naturalístico, ou seja, qualquer resultado lesivo. A pessoa que ele deixou de ajudar, pode até que ela sobreviva, que não aconteça nada com ela, mas só em deixar de realizar essa conduta, de prestar assistência, de prestar o socorro, ele já comete o crime de omissão de socorro, que é uma modalidade, de omissão própria. Nesse caso, qualquer pessoa pode cometer esse crime, por isso que ela é chamada de omissivo puro. Vamos passar para o próximo slide, analisar os omissivos impróprios, ou qualificados, ou comissivo por omissão. Já os crimes omissivos próprios só podem ser imputados somente às pessoas referidas no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal.
Ou seja, só essas pessoas que estão no parágrafo 2º do artigo 13 que podem praticá-los, uma vez que para elas existe um dever especial de proteção. Então, para que se possa falar em crime omissivo impróprio, é preciso que o agente se encontre na posição de garante ou garantidor, isto é, tenha a ele a obrigação legal de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assuma a responsabilidade de impedir o resultado ou, com seu comportamento anterior, tenha criado o risco da ocorrência do resultado. Vamos dar uma lida no artigo 13 e começar a analisar as condutas. Pelo artigo 13, nós temos o seguinte, parágrafo 2º, né? A omissão ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Letra A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Aqui eu trouxe o exemplo, né, da mãe em relação aos seus filhos. Os agentes penitenciários em relação aos presos. O bombeiro, policiais, curadores e tutores. Então, são pessoas que, por lei, têm obrigação de cuidado. Então, a mãe, ela não pode ter uma desculpa, em geral, se ela não prestar socorro ao filho. Ela tem obrigação, por lei, em prestar socorro ao filho. Do mesmo jeito, os bombeiros, policiais, os salva-vidas e todas as pessoas do artigo 144 da Constituição Federal. Aqui nós temos as outras duas condutas que são consideradas omissivas impróprias. Essas pessoas que realizarem uma conduta omissiva, elas terão um tratamento muito mais penoso do que uma pessoa comum em relação à omissão de socorro, que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou seja, ela teve a responsabilidade, ela tinha a responsabilidade de impedir o resultado e assim não fez, e com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Então foi a pessoa que colocou a vítima nessa situação e mesmo colocando a vítima na situação, ou seja, levou para nadar em um mar revolto, chegando lá não salvou a pessoa. Então se ela colocou essa pessoa nesse risco, ela teve um comportamento anterior que criou a ocorrência do resultado, então ela tinha um dever, de proteção com essa pessoa. Então, entraria nessa parte em relação ao omissivo impróprio. Aqui eu venho com uns exemplos sobre essas duas modalidades, para que fique bem claro. O exemplo em relação, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, seria o exemplo, por exemplo, de um médico plantonista, ele que tem a responsabilidade em relação às pessoas que estão no seu plantão, o enfermeiro, o guia de alpinista, o guia de alpinismo, por exemplo, ele leva uma pessoa, para escalar uma montanha, então ele tem o dever, porque ele assumiu a responsabilidade. O próprio salva-vidas, nesse caso, uma babá, ela tem a responsabilidade porque ela assumiu a responsabilidade de cuidado com aquela pessoa. Já em relação ao C, que está aqui, por exemplo, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, aqui está assim o seguinte: indivíduo escava um poço e, por relaxamento, deixa descoberta a boca, planejando providenciar a tampa no dia seguinte. Então, ele fez um poço na rua e deixou lá descoberto. Mais tarde, uma criança cai no poço e morre. Nesse caso, ele, com seu comportamento anterior, que é deixar esse buraco aberto, ele deveria ter o dever de vigilância, porque uma pessoa poderia cair. Então, ele vai responder, pela omissão imprópria, porque ele tinha o dever, porque foi um comportamento anterior que fez com que o resultado acontecesse. Então, esses são os exemplos em relação a essas modalidades de omissão imprópria. Em relação à omissão imprópria, a gente pode trabalhar um crime, por exemplo, de uma pessoa que está no mar, se afogando, e lá está seu pai, um exímio nadador, conversando entre amigos. E ele acha que a pessoa está brincando, por exemplo, que seu filho está brincando. E não vai salvar a vida do seu filho. O que acontece? Ele é um garantidor. Vamos tirar a figura do pai, vamos dizer que estava salva-vidas e estava conversando com uma gatinha e não prestou socorro. E a pessoa, se afogou e veio a óbito. Ele também é garantidor. Os
bombeiros também são garantidores, os policiais militares são garantidores. O ascendente em relação aos seus, né, descendentes, os descendentes em relação aos seus ascendentes, se eles necessitam de cuidado. Então, essas pessoas, né, que têm um dever de cuidado e se deixam, realizam uma conduta negativa, deixam de prestar uma ação que está, né, definida em lei, eles cometem um crime em relação a uma omissão imprópria, que é uma omissão qualificada, né? Então, eles cometem um crime porque são garantidores. Vamos ficar por aqui. Finalizamos essa parte em relação à conduta. Nós vimos o conceito de ação, vimos o conceito de omissão, vimos o conceito, finalizamos o conceito todo de omissão. Vimos o conceito en passant de dolo e culpa. Mas no próximo vídeo nós vamos trabalhar o conceito de forma mais aprofundada das condutas dolosas e as condutas culposas. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.